Olá, estou como sou o Padre Alberto Brito, estou como sou na pergunta ao jesuíta. Às ordens. O segredo da paz interior é estar focado numa só coisa. Eu dou-me a ideia que os homens livres são aqueles que querem uma coisa só. Os obsessivos também querem uma coisa só, mas querem uma coisa só porque põem acima de todas as outras e conseguem hierarquizar e referir e ter como referência essa única coisa que desejam. Isso dá um sossego, dá uma unidade interior, dá maior consistência e não faz perder a liberdade de movimentos. Pelo contrário, até lhe dá mais liberdade de movimentos. A minha vocação, olha, eu fui 7 anos aluno de um colégio de jesuítas, de 2 colégios, aliás, um em Sernache e depois nas Caldinhas, aqui a 30 km perto de Santo Tirso. E no meu 5º ano, portanto o atual 9º ano, vi várias pessoas, mas sobretudo um senhor, um padre, que era já dos seus 60 e muitos, nesta altura era capaz de já estar reformado, mas não estava. Nós fazíamos umas piratarias que eu nem te digo, pá, depois posso-te contar. Mas na aula daquele senhor, que era doente, era assim frágil, falava baixinho, nunca levantou a voz, a gente nunca fez uma pirataria nas aulas deste tipo. Era professor de Ciências Naturais, que era uma disciplina que eu nunca entraria por aí. Eu, se não fosse jesuíta, seria matemático. E a matemática não é fazer contas, a matemática é a arte de pensar, e pensar só te digo que é muito prático, pá. Bom, e então este padre, que era o Padre Freitas, este tipo é inteligente, e é sensível, e é humano, e é próximo de nós, e tem uma autoridade como talvez nenhum outro professor aqui neste colégio tem, e não era um colégio pequeno, como hoje ainda é maior. E diz, porque não, esta vida se calhar também podia servir para mim. Olha, e depois mais uns pozinhos dali, mais umas conversas daquela, mais umas confirmações e uma recolha das coisas, dei em jesuíta. Não foi fácil, porque na minha família eu sou o mais velho de 6 irmãos, 3 rapazes, 3 raparigas. Meu pai veio a falecer meio ano depois de eu entrar na Companhia de Jesus, e a minha mãe, então agora... E a minha irmãzita mais nova tinha 1 ano de idade. Então agora que estás assim neste caso debaixo e a família? E foi difícil. Pela parte dos 2 tios, que eram ídolos da família, a fazer várias manobras. Mas acabei por entrar na Companhia de Jesus. E a coisa começou ali. Começou desse modo. A minha geração de jesuítas é de velhotes, pá. Bom, eu já tenho mais de 50 anos, 50 e muitos anos de jesuíta, pá. Eu acho que uma definição talvez seja esta. Já ouviste falar no Concílio Vaticano II, pá? O Concílio Vaticano II foi de 62 a 65. E a minha geração estudou teologia, eu estudei teologia em Roma, de 70 a 75, portanto comecei a teologia 5 anos depois de ter terminado o Concílio Vaticano II. E o Concílio Vaticano II foi uma reviravolta que eu não te digo nem te conto. Eu, nos primeiros 4 anos de jesuíta, usei batina, como deve ser, andar aqui encadernado com uma faixa preta para todo também. E desde as batinas, as vestimentas, as fatiotas, à mudança, à maneira de estar no mundo e na igreja, e a própria Companhia de Jesus a reformular. E o mundo está sempre a mudar. Tivemos um grande homem, o Padre Pedro Arrupe, que me nomeou mestre de noviços 2 anos depois de chegar a Coimbra. Eu estava a pensar tudo menos nisso. Abrir 3 ou 4 iniciativas na nossa província dos jesuítas em Portugal, pela decisão do Padre Júlio Fragata, que foi um provincial notável. Mandar 3 jovens jesuítas para Coimbra, 2 jovens jesuítas para Sines, abrir
digamos, receber 4 ou 5 paróquias ao sul do Tejo, na diocese de Setúbal, que estava a ser criada nessa altura. As reviravoltas foram mais do que muitas. E quando há um terremoto, há sempre gente que quer fechar as portas, ai, que isto está a mudar muito. E há outros que, não senhor, esta é a altura ideal para abrir mais umas janelas, e abrir janelas só faz bem. Se for demasiado, dá constipação. Se não for demasiado, dá arejo. E se não houver arejo nem janelas abertas, isto fica um bocado mofo e a saber a babafio. E para isso, não obrigado. E portanto, a minha geração caracteriza-se por esse turning point. Eu posso traduzir para latim, se quiseres. Esta reviravolta que não foi pequena. E depois em Portugal, no dia 1974, foi o 25 de Abril, e nós viemos para Coimbra, o António Vaz Pinto e eu, no dia 5 de Outubro de 75, e o Padre Vasco Pinto Magalhães em 76, e começaram uma obra em Coimbra, onde não conhecíamos nada nem ninguém, numa casa que estava podre, que tinha 3 cadeiras e chovia lá dentro. Estás a ver, só isto já deu o que fazer e saiu-nos do pelo, mas bendita a hora em que fomos para aquela terra naquele momento. Tenho o apelido de São João de Brito, é verdade. Não sei se somos primos, assim à primeira parece que não sou diretamente, há muito Brito na terra, assim como há muita Maria na terra. Não, mas é um homem que nasceu, foi canonizado 2 anos depois de eu nascer. Eu nasci em 1945, São João de Brito foi canonizado em 47, ano em que foi fundado o Colégio São João de Brito. Mas entusiasmou-me sempre a figura dele, um tipo que vai para cascos de rolha, para a Índia, que se veste com as vestes das pessoas daquela terra, e isto significa uma inculturação, uma aproximação, uma escuta, uma compreensão, um acompanhamento. É preciso conhecer a Jesus Cristo, pelo qual ele estava apaixonado, e conhecer as pessoas a quem se dirige, a quem ele quer transmitir essa novidade, esse Evangelho, a mensagem de Jesus. E estas 2 agulhas dá para fazer um tricô de qualidade. E isso aprecio. E foi inspirador. Olha, é ver o outro lado da moeda. A gente está habituado a falar com o provincial uma vez por ano, pelo menos, quando visita as casas e tal, e as comunidades e as obras, mas ver-se do outro lado na outra cadeira, de quem ouve, de quem é bonito ouvir gente muito mais nova, ou gente que já tinha sido meu professor e meu formador, com muito mais idade, ver, olha, nós estamos aqui, foi-nos confiada este serviço. Temos tentado levar a coisa deste modo e deste. Isto parece-nos acertado, vale a pena. E as coisas conhecem-se mais ou menos pelos frutos, quanta gente pode ver, que pode ver pouco, mas pode ver alguma coisa. Naquele ponto e naquele, nem sabemos bem para que ponto é que lhe devemos de pegar, o que é que te parece e tal. Este diálogo é estar na linha da frente da ação pastoral, da evangelização, da maneira de estar no mundo, que é muito própria de Santo Inácio, cujo Santo Inácio diz: é preciso ir ao mais urgente, ao mais necessário, ao mais universal, e portanto estar sempre com as parabólicas afinadas e com a sintonia e a capacidade de resposta às necessidades da Igreja e do mundo, que são muitas, e ver como é que a gente pode servir melhor. Isso é notável. A missão que mais me marcou foi a primeira. Ou não há amor como ao primeiro, sabes? Foi depois de ser ordenado, quando cheguei de novo a Portugal, foi estar 20 anos em Coimbra. Sem dúvida. 20 anos em Coimbra, a 100 metros da torre da Universidade de Coimbra, acordar todas as manhãs às 7h30 com a cabra. Sabes o que é cabra? A cabra é o sino da universidade,
que está sempre às 7h30 a chamar para as aulas, aquela cabra que chatice, está a chamar a gente para as aulas. Eu não te digo, é como é que se chama o sino grande. Mas ir para ali, nas condições como estávamos a dizer há pouco, numa casa a cair de podre, que já era de nossas, sem conhecer nada, sem conhecer ninguém, todas as terças-feiras de manhã, reuníamos os três, e depois o padre José Craveiro, e depois o irmão José Ribeiro, os 5, e depois em 79 começou a haver noviços. Todas as terças-feiras de manhã, ver o que é que se passa, o que é que acontece aqui na universidade e com a academia, e que urgências e que necessidades é que há, como é que a gente pode responder melhor, o que é que a gente pode inventar para ir de encontro. Era uma coisa engraçada, fizemos assim, aquela casa era assim uma espécie de uma rotunda, que uns que entravam por uma porta, por uma rua para esta rotunda, e diz: então Deus existe ou Deus não existe? O Adão e Eva, afinal, isso é uma cantiga para miúdos e tal. E a ressurreição de Cristo, e a virgindade de Nossa Senhora, e os milagres, e os não sei o quê, tinham dúvidas e questões. Era uma malta muitíssimo mais questionada e provocatória até, do que nos últimos tempos por aqui. E para essa malta que tinha imensas questões, formámos uma coisa chamada o grupo de questões. Tínhamos lá numa tabela, num quadro, ia-se quarta-feira à noite, uma de cada vez, ia-se procurando responder a estas perguntas e questões que a malta tinha. Outros entravam por outra rua, nessa rotunda, e diziam: não, eu não quero cá conversa, blá, 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 isso não interessa. Eu quero, mas é servir, voluntário, fazer qualquer coisa. Olha, tens aqui os miúdos da rua, tens ali o centro de paralisia cerebral, tens aquele bairro, não sei o quê. E outros entravam por outra porta ainda e diziam: não, eu sou católico apostólico romano, eu sou batizado, eu queria, mas era aprofundar a minha fé e tal. Olha, tens aqui exercícios espirituais, e mais tarde a CVX, a Comunidade de Vida Cristã e tal. E aquela casa funcionava assim, uma espécie de rotunda, e os que entravam por uma porta, por uma rua: aqui também há disto, o que é isso? E os que entravam por aquela: aqui também há disto. E aquilo começou a ser até havendo semáforos e tal. O segredo é não pôr toda a gente a fazer a mesma coisa, que isso é uma asneira crassa. Mas procurar entrar pela porta daquilo que as pessoas precisam, e depois vai abrindo horizontes aos poucos e vai encontrando novas formas criativas de servir, de anunciar o Evangelho, de fazer aquilo que é necessário. A grande armadilha espiritual do nosso tempo é contornar as questões, racionalizar os problemas e não pegar, com sua licença, o touro pelos cornos com sua licença. Estás a ver? E depois vai-se: não, e dá aqui e tal. É um espiritualismo fácil, e dizer que depois há muitas energias e tal. E se eu me abraçar às árvores, isto dá-me imensa energia. Isto é uma diversão à margem da vida. Outros dizem: eu meto aqui um trator, dou cabo disto tudo. Pior é medo aquele soneto e parte-se a corda. Agora, procurar ver as coisas de caras, atravessar os túneis que a vida nos apresenta na frente. E quando uma pessoa se vê do outro lado, é lá que parvo eu era se tinha ficado do outro lado. Eu penso que a coisa mais espiritual que existe é passar do desejo à realidade. É concretizar, é encarnar, é viver no aqui e no agora com estas pessoas, no meio desta situação. Porque senão fazemos uma coisa e uma espiritualidade aqui à margem da vida, mas à margem da vida não interessa. Ou então fazemos uma espiritualidade como se fosse uma cereja que está aqui em cima do bolo, mas a cereja do bolo, em cima do bolo, não é a espiritualidade. A espiritualidade é mais pelo fermento que faz levedar a massa toda. Por aí vou. E isso vale a pena e tem futuro. No meu noviciado
É, porque eu estive no meu noviciado 2 anos e depois fui mestre de noviços 12 anos. Pá. Estás a falar do meu noviciado. É pá, eu já nem sei o que é que jantei ontem à noite, quanto mais o que é que fiz há 50 e tal anos. Pá. Não me recordo muito bem. A história mais engraçada. Sim, o momento mais caricato. Há sim umas coisas caricatas, como é jogar voleibol de batina e com a batina sair daqui pelo bolso a gente ficava assim como se fosse uma batina mini saia a jogar voleibol. Isto foi no primeiro ano, no segundo ano já tirámos a batina e jogámos com uma t-shirt alto, estás a ver, olha das coisas que mudaram. Isto era um bocado caricato a gente estar a jogar voleibol de batina. Embora o meu desporto seja o basquete. Não, isto, quando estávamos na filosofia, ali em Braga, estava aquele novo edifício, que hoje já é velho, que estava ali na esquina da Praça da Faculdade com a Rua de São Bernabé. Estudávamos ali, tá? E depois naquela altura dos exames, estavam os miúdos lá embaixo a jogar futebol e vem um colega meu a tirar-lhe um balde de água a ver se eles saíam dali e eles viravam-se para cima e não molhou. Depois era o carrilhão de São Vicente a tocar, o carrilhão dos sinos de São Vicente, que tocava Queremos Deus, homens ingratos, e logo a seguir tocava Meninas, vamos ouvir, ai, que aquilo era melhor. E depois um miúdo que estava do outro lado da rua, que se chamava Inácio por causa dos seus padres jesuítas que moravam em frente, que estava a jogar futebol e a mãe diz: "Oh Inácio, vai-me ao Petrol!" E oh mãe, não quero ver. E por ali abaixo, passado 10 metros abaixo, virava-se para trás: "Oh mãe, do tinto ou do branco?" Aquilo era bom. Bom, e com esta cena, com este cenário, não fomos nós que fizemos, era na geração anterior à nossa, ao meu ano, era um tipo engraçado, fez, inspirado naquele fado de Lisboa: tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. A gente inventou: tudo isto existe, tudo isto é o triste, filosofado. Claro que tenho uma letra engraçada. Perguntaste-me outro dia se sabia o que era o fado. Disse-te que não sabia. Tu ficaste admirado, sem saber o que dizia. Eu menti naquela hora. Disse-te que não sabia, mas vou-te dizer agora. Gatos a miar, roupa a secar pelas sacadas, a mãe do Mickey maila a Toninha às bufetadas. Cachorros gritam, passam carroças, chinfrim danado. Tudo isto existe, tudo isto é o triste, filosofado. Falta a guitarra, pá, mas enfim, a estas horas da madrugada, pá, nunca ouvidos para cantar, pá. Bom, espero que se tenham divertido este momento. Olhem que a vida é séria e, portanto, vale a pena ser divertida, que é a coisa mais séria que há. E que, sobretudo, que lhes sirva de proveito. Ao fim e ao cabo, cada um de nós é uma obra-prima de Deus através dos outros. E se esta experiência pode servir a alguém, fico muito contente por isso. Muito bom dia e até sempre.